Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Seleção brasileira. Muito bom dia, dia 6/6/2025, 6 de junho de 2025, horário 6 horas da manhã, 5 minutos. A Lei Magnifici, que foi uma outorga através de investigações em todas as administrações de 196 países, ela avançou graças ao legado de uma delação premiada de um dos envolvidos. No funeral do Bush, foi recebido um cartão a todos os presentes, ao qual ele revela: eles sabem de tudo. O que significa? Os 196 países, suas administrações, parlamento, com funcionários públicos, também judiciário com funcionários públicos e também o executivo com o funcionário público, todos envolvidos, em que tiveram benefícios das administrações dos terroristas que sacrificaram o povo americano, a população americana, para que eles morem em verdadeiras mansões, tenham fundações de trilhões de dólares, que será tudo confiscado e entregue à administração do senhor Trump. Temos já todo o reset e temos já a grande pergunta do Luiz Inácio Lula da Silva: como eles mantiveram uma nova administração e agora que eu cheguei no poder, em 2025, não vale mais nada. Pois é, agradeça ao seu amigo Obama, seu amigo Bush, que eles fizeram delação premiada, entregaram todos vocês. Te entregaram, Lula, narcotraficante filho de uma puta. Você, teu Supremo Tribunal Federal, teus partidos políticos, teus ministros, todo mundo, tua Polícia Federal, tuas autarquias, tudo foi pra puta que te pariu. E todos vocês ao pelotão de fuzilamento. Por favor, viralizem isto. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça privada, justiça paga, no cargo juiz corregedor internacional. Na investigação da ONU, 196 países, reduto de propina de funcionários públicos. A casa caiu em todo o planeta. Eu agradeço ao senhor Yahushua Rom Merushaim, Todo-Poderoso, por me permitir participar deste grande evento mundial. É um legado que eu jamais teria imaginado para a minha idade, 67 anos. Eu agradeço Yahushua Rom Merushaim. Não tenho aposentadoria,
não tenho recursos, mas conforme determinação, eu vou publicitar o meu Pix de sobrevivência. Para me manter, eu tenho que pagar 2 contas de telefone, aluguel, tenho que pagar internet e tenho que proceder com os relatórios. Interventor do Tribunal Penal Internacional, interventor do Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor do Supremo Tribunal Mundial. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Agradeço ao senhor Yahushua Merushaim, Todo-Poderoso. Agradeço a Sua Alteza Majestade, família Salman, e também o seu filho, gestor excelente, senhor Mohammed bin Salman. Agradeço ao senhor presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump. Agradeço ao senhor Elon Musk, também a Ellen DeGeneres. Agradeço a todos os artistas, agradeço a todos, aos meus queridos do Jogo do Bicho, agradeço a todos os meus queridos que vendem cigarro de palha, que vendem, como se chama, nos pontos de todas as favelas do Brasil. Vai lá quem quer, compra quem quer. Agradeço a todos vocês. E saibam, podem contar comigo. Qualquer covardia, qualquer sacanagem, é só bater um telefone e saiba, uma vez que você fala com o cargo, não tem como voltar atrás. É um prazer que não tem como dizer a vocês a satisfação de eu poder participar neste emaranhado de gente perversa, predadores. E quero dar um recado para o Mullah Sharmuta Ayatollah Khamenei, que não é muçulmano, ele também não é persa. Ele entra em qualquer lugar. Agora ele está na Inglaterra, tomou tudo lá. E está tomando também em Paris, vai tomar toda a Europa. Escuta, você, Sharmuta, você já foi desta vida, você está usando uma máscara aí. Todo mundo agora anda fantasiado com máscara, entendeu? Mas está todo mundo sentenciado ao mesmo rigor. Vamos cortar tua cabeça, você vai chegar incompleto. Vamos cortar tuas mãos e vamos cortar os teus pés, porque você vai chegar incompleto na presença do todo Senhor nosso, Allahu Akbar. Supera lá. Entendeu, meu amigo? Porque você é um predador, destruidor do ventre muçulmano. Você não tem chance. Sem chance, Mullah Ali Khamenei. Acabou para você. Acabou para todos os terroristas. Fim de papo. Já era. Por favor, viralize isto o máximo possível e me ajudem, que eu tenho que pagar contas. E eu estou muito feliz. Por favor, saibam, o George Bush, ele deixou um dossiê de 196 países, de tudo que foi feito na administração dos Estados Unidos com todos vocês do planeta. Acabou para vocês, já era,
todo mundo no pelotão de fuzilamento. Vivemos uma nova era. Vamos para essa nova era, a vida eterna e ser feliz. Gratidão. Viralizem isto. Isso segundo suspeitas não nossas. Bom dia, bom dia. Dia 6 de junho de 2025. Horário 9h41 da manhã. Vendo a conexão Globo News, na nova intenção da AGU, com orientação do governo da República Federativa do Brasil, em fazer arguição aos crimes processados por Alexandre de Moraes, até então CPF, alegando que a conduta ela é uma orientação do Estado da República Federativa do Brasil, estabelece a denúncia contra embargos ao Brasil. Então, se já este procedimento fraudulento ocasionado pela demissão do Xi Jinping, ele vai deixar de ser presidente da China, porque ele conjuntamente com toda a área jurídica da China se fez presente com Fachin, dizendo que ia estabelecer a IA na gestão de todos os processos do Supremo Tribunal Federal. Então, estabelecendo o Banco Central da República Federativa do Brasil, o Banco Central da China, a situação monocrática que Toffoli estabeleceu, que todas as propriedades do Brasil não tem mais propriedade particular, não tem mais dono de fábrica, não tem mais dono de fazenda, não existe mais proprietário de bens na República Federativa do Brasil, tudo agora pertence ao Estado da China. Então, este procedimento estabelecido por uma engenharia insólita a querer estabelecer um grupo de marginais, ditadores, que se consagram no BRICS, que estão no clube da ONU, que se venderam a propina do petróleo do Irã e que estabeleceram os terroristas, as ogivas nucleares, urânio enriquecido, a fabricação de bombas atômicas em 17 países, sendo 10 países na fronteira da República Federativa do Brasil, fronteira seca, e 7 países no Caribe, todas apontadas para os Estados Unidos da América, impõe imediatamente aos embargos a situação já estabelecida, como foi feita na Rússia, como é feita no Irã, como é feita na China. O Brasil passa a ser um pária, da mesma forma que Cuba. Então, a partir do dia 6 de junho de 2025, horário 9h45, está estabelecido que o governo da República Federativa do Brasil sequestrou o povo da República Federativa do Brasil. O cidadão brasileiro passa a ser escravo da China e o seu algoz feitor chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, traidor à pátria, conjuntamente com esse governo de filhos da puta, que estão e levaram o Brasil ao enterro.
Então, seus filhos da puta, nós vamos proceder imediatamente contra vocês. E vamos trabalhar com vocês como se trabalha com terroristas, porque vocês querem sangue. Você, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz o debate na CNN, deixou esclarecido que vai haver o derramamento de sangue dos comunistas filhos da puta, do PT, do PSOL, da puta que os pariu, contra a população da República Federativa do Brasil. E você acha que o Comando Vermelho vai te ajudar? O Comando Vermelho, ele é capitalista. E ele vai se voltar contra vocês, governo filha da puta do Luiz Inácio Lula da Silva. Envenenaram Marcola. Marcola foi parar no hospital. Eu acredito que já acabou de morrer. Não sabemos o estado de saúde do Marcola. Ele é ladrão de banco. Nunca foi líder do comando da capital do PCC. Isso foi tudo uma trama para usar o nome dele, para estabelecer o narcotráfico, o atravessador, o que rouba a carga da máfia albanesa, o senhor Faru, que está puto com o Lula e que vai capá-lo, conjuntamente com a Norte-Coreia, a China do fentanil. Todo mundo quer cortar os bagos do Lula. Então, seus filhos da puta, tu acha que o Lula vai vir pra cá? O Lula, Conexão Globo News, ele vai sair de lá e vai pro Canadá. E ele tá procurando lugar para se refugiar. Ou tirar a máscara. Fudeu pra vocês. Então, Roberto Marinho é a puta que te pariu. Você e teus irmãos, Globo News, emissora de televisão, todas as emissoras que estão envolvidas com estes filhos da puta, vão ter a mesma sorte. Todo o capital de vocês, toda a sobrevivência de vocês, tudo confiscado. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, corregedor-geral do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Eu quero que vocês, querendo brincar em querer estabelecer a denúncia pós-morte do senhor Bush, ele, na missa do convite a ser entregue, deixou um cartão dizendo: sinto muito, eles já sabem de tudo. Ou seja, ele entregou todos vocês de bandeja a delação de como vocês patrocinaram matar a população dos Estados Unidos da América, a trucidar, a não dar direitos aos americanos, a assistência de saúde, a triturar os americanos, a não dar nenhuma forma de sobrevivência. Então agora vocês vão ver como o povo dos Estados Unidos da América se revolta contra vocês. Família Clinton, família Obama, família Bush, família Biden e todos os que fizeram conluio na Europa. Não vai sobrar ninguém. Fudeu para vocês. Então, nós já estamos procedendo no horário 9h50 da manhã do dia 6 de junho de 2025. Não tem fofoca,
não tem argumento, não tem retórica, não tem roteiro de filme. Todos vocês vão ser tratados como terroristas, filhos da puta, pelotão de fuzilamento, morte sumária. Estamos já invadindo a América do Sul, seus filhos da puta. Vocês anteciparam e agradecemos ao senhor Elon Musk e ao senhor Trump pela trama de identificar que vocês querem o dossiê das torturas feitas com as crianças, também do Didi, expostas para que todo mundo possa ver, porque não partiu do senhor Trump fazer nenhum cerceamento de evitar que esses dossiês sejam expostos. Vocês, seus tarados pedófilos, filha da puta, dos Estados Unidos da América e de todo o planeta que utiliza o adrenocromo e também da cúria do Papa da Roma, lá do capiroto, vocês todos vão ser sentenciados ao pelotão de fuzilamento. E agora tudo vai aparecer. Vocês caíram na cama feita. Entenderam, seus filhos da puta? Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco Mercado Pago. Nos ajudem. Tenho que pagar contas atrasadas, aluguel e internet. Todo o meu capital das empresas de câmbio coloquei para lutar contra esta organização do petróleo iraniano, do Hezbollah, Ayatollah Khamenei, charmuta, assassino de ventre muçulmano, filho de uma puta. Tu vai entrar sem os pés, sem as mãos e sem a cabeça. Você e os teus mulãs, seus filhos da puta, charmuta. Entenderam? E quero ver o filho da puta que vai duvidar. Viraliza isto o máximo possível. Muito bom dia, dia 6 de junho de 2025, horário 15h32. Após trocas de relutantes posicionamentos, o FBI se pronuncia através do seu manager, o seu diretor superintendente, o senhor Carl Fatel, a que a lista, todo o dossiê que está em pauta seja dado ao conhecimento em todas as mídias, porque não podemos prejudicar nenhuma reputação, nem do senhor presidente Trump, e nem a reputação do senhor Elon Musk. Então nós vamos proceder conforme a bem da lei. E a lei estabelece que, feita a investigação e ela ter um dossiê, e esse dossiê estabelecido com provas, fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis, seja colocado ao conhecimento da opinião pública. Então, o superintendente do FBI, o senhor Carl Fatel, não quer deixar nenhuma dúvida na reputação do presidente da República, o senhor Trump, como também na reputação do senhor Elon Musk. Por quê?
porque eles dois não têm nada a ocultar perante a justiça. Então, todos aqueles que estão inseridos nas investigações da averbação de pedofilias praticadas, como praticou o senhor Didi, todos serão expostos. Então, nós queremos agradecer tanto ao senhor Elon Musk quanto ao senhor presidente da República dos Estados Unidos, o senhor Trump, porque eles não têm absolutamente nada que possa impedir ou cercear o resultado de investigações do FBI, da CIA ou da delação premiada do óbito Bush, ao qual ele, na sua missa, mandou os convites e no cartão do convite postou: sinto muito, eles já sabem tudo. Ou seja, ele procedeu a informar como funcionava e como funcionou a administração em que fica caracterizado que houve manipulação das urnas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, resultados com senhores da mídia. Então, tudo isto são fatos, atos e circunstâncias de crime que pertencem à justiça internacional. Está fora da jurisprudência de qualquer presidente em 196 países. Então, nós queremos dizer a vocês: nenhum funcionário público pode estabelecer posições acima do cargo. O cargo, ele tem uma liturgia e ele diz o que pode e o que não pode ser feito. E o funcionário público que está empossado do cargo representativo e passar por cima dessas cláusulas pétreas do cargo está cometendo crime. Entenda, tudo o que você falar será usado contra você. Deu para entender? Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco Mercado Pago. Estamos demandando aqui no Brasil a que todos os bancos eles tenham corpo de advogados a eles monitorarem e estabelecerem cobranças e não terceirizarem, porque isso é crime, já que eles não podem fazer cobranças no crime que eles estabeleceram, o crime de anatocismo, juros sobre juros, usura. Então os bancos, todos os bancos na República Federativa do Brasil
estão no fato, ato e circunstâncias de crime contumaz praticados através do crime de usura, o crime de anatocismo, juros sobre juros. Então o banco tem que ter um advogado dentro da sede do banco a realizar a cobrança. E se ele cobrar, será preso e o seu capital será confiscado, porque ele está praticando o crime de usura, juros sobre juros. O crime de anatocismo é uma prática infeliz, autenticada pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Tal é assim, se vocês não sabem, o Supremo Tribunal Federal é o que faz as cobranças dos jogadores dos cassinos. Lá fora dos Estados Unidos, da Europa, em qualquer lugar do planeta, ele é o cobrador e comete crime. Então, está todo mundo visto com fatos, atos e circunstâncias. É uma administração de criminosos. E que agora, como estão em evidência, e a CGU e o governo do Luiz Inácio Lula da Silva estabelece que eles procedem conforme determinação deles e mandaram deputados a praticar e estabelecer nos Estados Unidos da América jurisprudências alegando que eles estão fazendo cobrança no CPF do Alexandre de Moraes e outros em crimes contra os direitos humanos, assalto, roubo no INSS. Em todas as jurisprudências, estas investigações, elas começaram em 1990. A branquear o dinheiro, a extorquir dinheiro, a inflar o judiciário. E todas estas posições anômalas de crime continuado vão sair a serem feitas a contabilidade dos crimes processados através da dosimetria, de onde eles provocaram crimes severos, contumaz, em 27 estados, no Distrito Federal. Então, CGU, Governo da República Federativa do Brasil, vocês vão ter todas as medidas internacionais de confisco. Vocês vão ter posicionamentos severos a não poder comercializar. Pior do que Cuba, pior do que a Rússia, pior do que o Irã, porque são medidas novas, porque a justiça internacional, ela se aperfeiçoa todos os dias. Então queremos dizer a vocês que o seu conhecimento em querer estabelecer mentiras
retóricas, roteiros de filme. Tudo isso vai levar vocês a penas fiduciárias, a penas de reclusão. Em certos casos, a pena capital, morte por fuzilamento. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Internacional Tribunal, do Supremo Tribunal Mundial. Aqui não tem ninguém brincando. Estão ouvindo? Entendam. Vocês só entendem porque são marginais quando nós falamos corretamente. Seus filhos de uma puta! Ladrões! A casa caiu, seus filhos da puta! Estamos entendidos? Fui claro! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho? Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E o Mestre Dinho, eu quero aqui falar com todos vocês, meus amigos e minhas amigas patriotas. O juiz Oscar, como todos os dias, ele envia matérias, certo? Matérias para anexar na live dele, após a live dele. Tem várias matérias de utilidades públicas. Portanto, por gentileza, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cada um, né, que é claro que na continuação, que todos, né, de preferência todos, vocês, inscritos ou não, que conhecem o trabalho do juiz Oscar Aníbal Chapman, que, em verdade vos digo, que provavelmente é o único que dá notícia verdadeira, certo? E fala tudo o que está acontecendo no Brasil e em todos os planetas, ou melhor, todos os planetas não. Nós vivemos no planeta Terra, eu corrijo, certo? Em todos os países do planeta Terra, ok? Hoje, dia 6 de junho do ano de 2025. A seguir. Começamos essa transmissão com as principais informações do mundo da política. Notícia urgente atinge Lula. Pediram a cabeça dele e também da esposa Janja, após vídeo secreto de Janja ser revelado. O vídeo que a Janja tanto tentou esconder, né? Já chamam isso de baú secreto. A gente vai contar para você o que aconteceu, né, nas últimas horas. Para esse vídeo que já vai mostrar para você o teor do conteúdo, em que Janja aparece ao lado de Brigitte, ter causado toda essa turbulência e até pedidos de investigação e quem sabe até prisão dos dois. A situação se complicou. A gente vai trazer todos os detalhes para você, lembrando, né, que o Lula já estava mal na fita, digamos assim, por conta dos problemas que foram causados, né, pelo seu irmão, o Frei Chico, né, diante lá da polêmica envolvendo o INSS, né, que está todo mundo ainda na expectativa de quando esse problema vai ser, enfim, resolvido. Na sua opinião, o Lula
sabia ou não sabia do roubo que foi realizado contra os velhinhos do INSS? Comenta aí. Vamos trazer para você também. É bomba que não acaba mais. Após o Xandão, né, ser surpreendido de certa forma, né, pelo Donald Trump, advogado de Trump dá notícia em entrevista bombástica explicando à CNN o porquê, né, que está a Trump Media e também a Rumble nesse instante processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, né? Eles acusam o Xandão de promover a censura em território americano. São acusações fortes, acusações graves e que podem trazer consequências bem dramáticas, digamos assim, para o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos contar para você o que vai acontecer, né, daqui para frente diante desse cenário. E tem também o presidente Lula, em meio às especulações, decide bancar o artista de circo. Literalmente se jogou no chão, saiu rolando, chegou até a tirar fotos como se fosse ali o fotógrafo dele, etc. As imagens estão chocando o mundo e até tem gente aí se questionando se o Lula tá bem, né? A Janja ainda tentou segurar o marido que estava caindo ali no chão, rolando, tentando imitar um palhaço em meio, né, a esses momentos turbulentos, né, que acabam atingindo todo o Brasil. E ainda, o porquê que o Grupo Globo se interessa tanto em fazer defesas ao Lula e também a censura das redes sociais. Um colunista explicou algumas dessas motivações. Seriam motivações, né, bem obscuras, segundo, né, esse colunista. Olá, boa tarde a você que chega. Eu sou Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no Ar. Está chegando aqui conosco? Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no joinha, o próprio YouTube, a própria plataforma, ela entende, né, que você está com a gente. É super simples, é rápido, é fácil. Faz, né, toda a diferença, né, para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. E tá chegando com a gente, bota aí o Pega Ladrão, o Devolva o Dinheiro dos Aposentados. Sua participação é muito válida, muito bem-vinda. Lula, né, gente, e sua esposa estão protagonizando, né, uma série de momentos, digamos assim, vexaminosos, né, no exterior. Ontem, né, já havia saído uma série de reportagens, né, sobre os gastos de Lula e Janja, né, lá na terra francesa, em Paris. Trouxemos para você, né, a matéria do Cláudio Humberto, do Diário do Poder, que dizia que a hospedagem de Lula e Janja custaria cerca de R$1.200.000, isso mesmo, R$1.200.000. Também trouxemos para você a informação do contrato de uma famosa cantora, a cantora Roberta Sá, para fazer, né, apresentações para Lula, Janja e Macron. Ela teria recebido a bagatela de R$160.000 apenas para um show, né, nesse jantar. E as peripécias, né, de Lula e Janja continuaram, né, em Paris, tanto, né, com o presidente francês tentando posar, né, de amigão do Lula. E isso acabou, né, virando meme, né, essa intimidade, né, que foi provocada, criada aí, né, através dessas fotos que ficaram viralizando, né, através do dia inteiro nas redes sociais, fotos inclusive até do Macron dando a mão pro Lula, quase como se fosse um casal, né, gente? Nada contra, né? Ainda que fosse um casal, ninguém tem nada a ver com isso, mas não é o habitual, né? Não é o normal, né? Dois presidentes andarem assim, com a mão dada, como se fossem realmente um casal. Tem até uma foto que viralizou nas redes sociais, né, do Macron fazendo um coraçãozinho pro Lula, olha só, pegando na mão do Lula, quase uma foto, né, de lua de mel, ali, né, olha só, com a mãozinha assim, cabeça, né, apoiada, e as mulheres, né, deixadas de lado. Teve gente que brincou, que disse que foi o Lula se vingando de Janja, né, afinal a Janja já tinha, né, também protagonizado algumas cenas bem de intimidade, né, com o Macron, dando beijinhos, como esses relatos que ocorreram aí, essas fotos que viralizaram numa das visitas do Macron
aqui ao Brasil. Mas, gente, se você achou que parava por aí, né, que já estava muito novelesca essa situação, quase, né, o casal da novela das 9, a questão foi ficando mais séria, porque o Lula decidiu hoje, gente, literalmente bancar o palhaço. E quando eu estou dizendo palhaço, nem é com o exagero da expressão, não. O presidente ele esteve no evento em que ele decidiu tentar, né, imitar acrobatas, né, tentou ali se jogar no chão, né, fazer todo um cenário. O objetivo do Lula era dizer, né, que estaria com a capacidade, né, gente, muito boa e que conseguiria, né, rolar pelo chão. A gente tem aí as fotos, né, que começaram rapidamente, é claro, a viralizar, a chamar, né, a atenção das redes sociais. O Lula, olha só, se jogando no chão, como se fosse, olha só, aqui ele não conseguiu se jogar muito no chão, não. Teve gente dizendo que o Lula tava com uma caganeira aí nesse momento, parece, né? A pessoa tá assim, se jogada, e a Janja tentando segurar, né, o presidente ali, né, naquele instante, e essas peripécias, né, do presidente fizeram com que o nome dele começasse, né, a surgir através das redes sociais, até de gente questionando se a questão mental, né, do Lula estava boa, porque ele vai, né, ele se joga, olha só, no chão, ele decide filmar, tirar fotos, né, de acrobatas, ali de novo, olha só, ele chega de novo de mão dada com o Macron. Todos os eventos, né, olha só, os dois de mão dada. Uma situação bem curiosa, né? Eu não lembro recentemente nada parecido ao Lula sendo ali segurado de mão dada pelo Macron, que encaminhou ele lá, né, para esse evento, e depois ele vai e se joga, né, no chão, para fazer todas essas peripécias que vimos, né, aí nessas últimas horas dele rolando, né, pelo chão, para dizer, né, que estava bem, né, que está batendo um bolão, que tem capacidade para ficar mais 500 anos no governo, segundo Lula. Tá aí, inclusive, a matéria sobre esse fato, bem inusitado. Lula tenta imitar movimentos de acrobata ao lado de Macron em Paris, né? Veja imagens. E aí, na sequência, né, em que o Lula ainda estava nesse evento, ele tentou, né, dizer que estava super bem, que as coisas iriam ficar melhores no Brasil. E aí eu tenho, né, um instante em que o senhor presidente da República disse que fez um acordo, tá? O Lula tá tão bom de acordo que ele teria feito um acordo com Deus. Teria conversado com Deus. Eu vou deixar, gente, o Lula contar a história, né, do acordo dele com Deus para ficar 200 anos na presidência da República do Brasil. Olha só o que o Lula ele acaba contando. Fala aí, Lula. E dizer para vocês, antes de ler o meu pequeno discurso aqui, que eu estou há muito tempo reivindicando a Deus o direito de viver 120 anos. Um dia eu vi uma matéria numa revista de que já nasceu o homem que vai viver 120 anos. Então, me bateu uma ideia na cabeça, por que não eu? Pode ser eu. Se já nasceu, eu já nasci. E eu ainda sou privilegiado de ter nascido 4 meses depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então vocês percebem que eu nasci para viver. E viver bem. Como eu acredito que existe um céu, deve ser muito bom, maravilhoso, mas eu prefiro ficar aqui na Terra. Eu, sinceramente, estou reivindicando a Deus. Me deixa aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. E por isso eu tento me cuidar, eu tento ser simpático. Eu tento conversar bem com as pessoas, porque quem quer viver muito tempo não pode ser chato. Embora eu esteja sendo, não pode. Meu Deus, né? O Lula dizendo, né, embora esteja sendo chato, não pode ser chato. Falou, né, que queria viver bem, né? Bem, ele sabe viver muito bem, né? O Lula tem feito muitos gastos, né, nessas viagens e etc, né? E disse que fez um acordo com Deus, né, para conversar com Deus, para viver até os 120 anos, né? Ele vai fazer daqui a pouco 80 anos, está com 79, se eu não estou enganado, né, a idade do Lula. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Então ele vai ficar aí mais 10 mandatos, praticamente quase, na presidência, segundo ele, né? Corra, se você for capaz, né? Olá, boa tarde a você que está chegando aqui com a gente, ó, não
esqueça de dar o seu joinha. O seu like ele é super importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, né, a plataforma, de alguma forma entende que você está com a gente. É super simples, rápido, fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for, né, a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. E a você, né, que está chegando, por favor, bota aí o Pega Ladrão, o Devolva o Dinheiro dos Aposentados. A situação, né, gente, já foi ficando cada vez pior, né, com essas peripécias, com o Lula rolando no chão, como se aqui no Brasil, né, não tivesse problemas. E aí foram começando a revelar algumas situações envolvendo ele e a esposa, né, nessa viagem, né, coisas que até então estavam escondidas. E para isso eu queria colocar, gente, uma análise que foi feita, né, pelo jornalista Alexandre Garcia, né, um dos grandes cronistas políticos, né, jornalistas do nosso Brasil. Ele faz, né, uma análise sobre a situação do Lula, da Janja, o atual momento do Brasil, mas ninguém melhor do que ele para contar essa história que é grave. Então, você que está aí do outro lado, se segura na sua cadeira, na sua poltrona, se está em pé, se senta, porque o que ele vai contar para você é realmente desolador, né? É preciso que todos saibam e entendam, né? Por isso é preciso ver até o final o que ele diz. Para o casal presidencial brasileiro, Lula e a primeira-dama Janja. Por coincidência, ontem eu fiquei sabendo de um detalhe que mostra o contrário da vingança da qual ele está sendo vítima, né, de Bolsonaro. A pessoa me contou que presenciou encontro do presidente da Itaipu Binacional, o general Silva Luna, ex-ministro da Defesa, que foi eleito prefeito de Foz do Iguaçu, né, depois da brilhante atuação dele em Itaipu, que perguntou ao presidente Bolsonaro, e essa moça que está lá no gabinete desde 2005, o que eu faço com ela? Bolsonaro disse, não faz nada, deixa ela lá. Era a Janja. Interessante. Nenhuma vingança, nada, né? Ela entrou em 2005, quando era Jorge Samek, o chefão lá, ligadíssimo a Lula, óbvio que teve indicação, né? Mas, enfim, mostram um lado de Bolsonaro. Em todas as brigas que tem por aí, ele não quis brigar com a Janja, que estava lá. Saiu um ano depois, a partir de 1º de janeiro, ela entrou num plano de demissão voluntária, lá em Itaipu. Por Itaipu, ela conseguiu ir para o Rio também, fazer escola superior de guerra, tinha apartamento funcional, né? Segundo me contavam, na época, estava muito bem aquinhoada lá no Rio de Janeiro por parte de Itaipu. Bom, agora está viajando com o presidente, né? E eu vi aí a notícia no Cláudio Humberto, o custo do hotel passa de R$1 milhão. Os hotéis andam caros hoje em dia. Aécio Neves está conseguindo a sobrevivência do seu PSDB. Uma assembleia aprovou a incorporação, algo assim, com o Podemos, para tentar reforçar, porque na última eleição fez 0 senador, fez apenas 13 deputados, se não me engano. Anotei aqui o número. 13 deputados. É a sobrevivência. E tem o caso da Carla Zambelli, eu não entendi até agora sobre a prisão. Foi decretada a prisão dela. Ela não estava com prisão decretada. Foi decretada a prisão dela porque ela saiu do país e aberto outro inquérito, já prevendo que ela teria a mesma atitude de Eduardo Bolsonaro, segundo o ministro Moraes, em atos, prática de condutas ilícitas. Ela ainda não praticou, mas ele já previu que ela praticaria, então vai ser presa. Tem um filme sobre isso, que é ficção.
Mas aqui não. É isso, eu queria esses dois momentos, né? Mas do principal ele contou já no começo da fala dele. Prestou atenção? A Janja, a primeira dama do Brasil, ela trabalhava na Itaipu Binacional, né? Uma empresa importante. O Bolsonaro, né? Ele chega, né? Na presidência e claro, né? Já sabiam, né? Naquela altura que Janja era a mulher do Lula, né? Na época, para vocês terem uma ideia, segundo reportagens que foram publicadas, a Janja se fingia, gente, de advogada. Ela teria falsificado, segundo algumas reportagens, uma carteirinha da OAB. A OAB, né, é a Ordem dos Advogados do Brasil, para visitar o Lula na cadeia, né? Como a Janja não era casada, né, oficialmente com o presidente da República, ela, em teoria, né, não poderia fazer nenhum tipo de visita ao Lula. A única forma que ela poderia visitar o Lula era sendo advogada dele, né? Como a Janja ela é socióloga, né? Ela teria fraudado, né, essa carteirinha da OAB, segundo as reportagens, né, que fazem essa acusação para conseguir se fingir ali, né, de advogada do seu hoje marido e ter encontros íntimos com o Lula. Depois ela acabou se casando com ele. O Bolsonaro, àquela altura do campeonato, já sabia, claro, né, tem todo um setor de inteligência, falaram, olha, ela é, né, naquele momento a namorada, é a pessoa que tem um relacionamento com o Lula, mesmo com o Lula estando preso. O que fazemos com ela, né? E o Bolsonaro falou, faz nada, né, ela tá lá. Se não tem uma acusação de corrupção dela na empresa Itaipu Binacional, você deixa ela ali conforme está. Ele poderia ter agido com algum tipo de vingança. Até então, né, a história da carteira da OAB que foi fraudada era um boato. Inclusive ainda é, né, um boato, porque ela não foi investigada. A Janja não foi processada por isso, mas a mídia no geral trouxe, né, essa suposta informação de que ela entrava, né, com carteirinha da OAB fraudada para visitar o marido. E reforço, né, o Bolsonaro, se ele quisesse prejudicar a esposa do Lula, demitindo inclusive a Janja, conforme trouxe aí, né, a informação dada pelo Alexandre Garcia, ele o teria feito, mas em nenhum momento, né, o presidente Bolsonaro quis agir, né, em vingança. Nunca foi do feitio de Bolsonaro. Pelo contrário, né, inclusive quando houve um pedido, né, de impeachment contra o Lula, já nesse governo agora, mesmo com o Bolsonaro já sendo alvo do Supremo Tribunal Federal, ele disse que era contrário, né, a esse pedido de impeachment contra o Lula, porque na cabeça de Bolsonaro, a população ela tem que escolher o seu representante através do voto, né? Não dá para você também ficar votando em alguém e ficar tirando o tempo inteiro, como aconteceu, né, com a Janja. Isso tem que ser feito realmente em último caso. Palavras do Bolsonaro, tá, gente? O principal opositor, né, de Lula, e que tem tido, né, vários problemas na justiça com Alexandre de Moraes e etc. Olá, boa tarde a você que está chegando aqui com a gente. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no joinha, o próprio YouTube, a plataforma, né, ela entende que você está com a gente. É super simples, rápido e fácil. Só assim, né, o YouTube entende que você está com a gente. Se inscreva, bota aí o Pega Ladrão, o Devolva o Dinheiro dos Aposentados. Já estamos quase batendo, né, a nossa meta de 1000 joinhas, mas as bombas continuam, né, gente? Porque hoje já tem gente pedindo aí a cabeça de Lula e Janja até a prisão, hein? Estão querendo uma investigação em prisão de Janja e Lula, e o vídeo proibido da Janja que foi, enfim, né, revelado, que foi, enfim, exposto. A primeira-dama, inclusive, estaria fazendo uma espécie de caça às bruxas, né, no seu gabinete, que foi com ela, né, para o exterior, em meio, né, a essa viagem para a Europa. Mas antes, eu queria falar de outro assunto muito importante, né, no dia de hoje, que é a ação da Trump Media e também, né, gente, da Rumble, uma rede social, né, americana, que estão acusando o Alexandre de Moraes de ter censurado, ou pelo menos tentado
a chamada censura extraterritorial, ou seja, fora do Brasil, contra empresas, né, e pessoas norte-americanas. A Trump Media e também a Rumble entraram mais uma vez na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, pedindo punições exemplares à figura de Alexandre de Moraes. E o advogado, né, gente, do Trump, ele deu hoje, agora mais cedo, né, uma entrevista para a CNN. Olha só o que é revelado, é importante, né, esse momento, até para a gente entender, né, o que vai acontecer, né, a partir de agora, os próximos passos, diante desse momento. Que é a empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble, que é uma plataforma de rede social, transmissão de vídeo, que acionaram a Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas e americanos. Apuração do analista Caio Junqueira, que é destaque em nosso site. Nós estamos agora com o advogado da empresa de Trump, Martin De Luca, ou Martin. Se eu tiver errado a pronúncia aqui, já desculpe a deselegância. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. A nossa ideia é entender melhor como ocorre esse processo e em que esse processo é embasado. Começo lhe perguntando isso, então, doutor. É embasado em que todo esse processo? Bem-vindo aqui à CNN. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, então, o advogado perdemos. Pronto. A gente vai ver, né, a pergunta, né, e ouvir a pergunta que foi feita, né, que é importante para a gente entender os próximos passos em relação, né, a esse momento. Esse advogado, ele deu, né, uma entrevista reveladora, né, sobre os próximos passos que Donald Trump vai fazer, né, o que pode, inclusive, ocorrer, né, com a figura de Alexandre de Moraes. Agora sim, né, ele já apareceu. Olha só o que ele disse, importante para a gente entender os próximos passos. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento do Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações. E o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora de sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal
que ele pode. Então, por exemplo... É isso, né? Então ele tenta responsabilizar, né, fisicamente, né, o próprio Moraes por essas ações, né, gente? Então é um momento aí bem complicado, né, para o Alexandre de Moraes, para o Xandão. A gente lembra, né, que o governo brasileiro, o governo federal, através, né, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, já tentou responder a tudo isso. A gente trouxe mais cedo, mas vou botar para você a resposta da AGU a esse momento do Trump, que foi dada, né, pela Globo. É essa a resposta aí. Enquanto você chega e dá o seu joinha, já batemos 1.100 likes. Gratidão. A gente tem uma apuração da nossa colega Daniela Lima, Advocacia Geral da União, determinou que o seu escritório nos Estados Unidos apure uma nova iniciativa das redes Rumble e da rede Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Americana, naquele caso de alguns meses que provocou bastante controvérsia. Essas empresas já tinham pedido sanções ao ministro em uma liminar negada pela responsável pelo caso. Eles apresentaram um novo pleito agora contra o magistrado. O pedido dessa vez tem caráter indenizatório. A alegação seria de que decisões de Moraes que eventualmente tenham causado prejuízos às empresas Trump Media e Rumble deveriam ser ressarcidas. De acordo com a apuração da nossa Daniela Lima, o movimento ocorre sem que tenham sido atendidas as reivindicações da Justiça Americana durante a primeira ofensiva, como a citação correta das empresas ao ministro no Brasil. Para integrantes da AGU que acompanham o caso, trata-se de um factoide para embaraçar o julgamento do Marco Civil da internet. É isso, né? Então aí o Lula tenta ajudar, né, o Moraes em relação a tudo isso. E vamos contar então um vídeo, né, proibido, gente, porque tem deputado, tem parlamentar que já pediram investigações, né, contra a própria Janja, já pediram até, né, a prisão do Lula, né, gente, por conta de várias questões, né, que foram ocorrendo, né, nesses últimos dias. Claro que tanto a justiça como também, né, gente, outras questões vão demorar, né, para ser resolvidas, mas eu queria colocar para vocês o vídeo proibido da Janja, né, que deu o que falar e que fez com que cabeças rolassem, né, gente, lá nos bastidores, né, do governo federal. Esse aí é o vídeo, tá vendo a Janja? Ela estava ali ao lado, olha só, da Brigitte, a primeira-dama da França, né? Essas imagens acabaram vazando. As duas estavam no evento de moda realmente de riquíssimo lá em Paris, né, na França, voltado, né, a marcas super luxuosas. A Janja, ela não queria ser fotografada, né, nesse local. Ela ficou indignada, né, quando vazaram as informações de que ela estava ali. Quem trouxe essa informação foi, né, o site do jornal carioca O Globo, né, da indignação, né, da Janja, e ela começando a caça às bruxas para tentar entender, né, quem estaria por trás, né, desse momento terrível, digamos assim, envolvendo ela, né? Então, em meio aos gastos, né, sem fim da Janja, a gente lembra que dia desses ela esteve, né, num shopping, numa loja, comprando 5 peças de roupas que somadas eram avaliadas em mais de 30 mil reais, né? E agora é flagrada, né, nesse evento mais uma vez, né? São flagrantes de gastos, de respeito, né, com o dinheiro público. E aí eu pergunto para você, já passou da hora, né, de Janja e Lula, né, serem impeachmentados aí pelo povo? Comenta aí. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. E você já sabe, Você já se perguntou por que tantas famílias no Brasil, mesmo depois de ganharem um pedaço de terra, continuam vivendo na miséria? A promessa da reforma agrária parecia simples: redistribuir terras, gerar dignidade e corrigir injustiças históricas. Mas a realidade é bem diferente do que te contaram. O que era para ser uma solução virou um problema ainda maior. Existem assentamentos esperando há mais de 15 anos por estrutura básica. Tem gente que aguarda há mais de 30 anos
anos por um pedaço de chão, e esse pedaço nunca chegou. E o mais grave, muitos nem sabem que as próprias lideranças que deveriam ajudar acabam impedindo que essas famílias conquistem autonomia. Ao invés de focar em terras realmente improdutivas, há casos registrados de invasões em áreas produtivas. Pequenos produtores vivem sob tensão, com medo de perder tudo do dia para a noite. Por trás dos discursos bonitos, existe um sistema onde lideranças acumulam poder, controlam quem recebe o quê e politizam o acesso à terra. E é por isso que tantos assentamentos se transformaram em promessas quebradas, sem estrutura, sem título, sem futuro. Se você quer entender de verdade o que está por trás da atuação do MST e por que tantos assentamentos se tornaram sinônimo de frustração, você precisa assistir ao documentário MST, Terra Prometida. Ele é exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo e te mostra o que a grande mídia não te conta. Uma investigação profunda, com dados, especialistas e relatos de quem vive essa realidade de perto. E tem mais. Assinando o plano básico da Brasil Paralelo, você não leva só esse documentário. Você tem acesso a mais de 100 produções originais BP, filmes premiados com análises exclusivas, um catálogo infantil seguro, podcasts, entrevistas, programas e muito mais. E o melhor, toque no botão e resgate o cupom exclusivo para quem me segue, com 30% de desconto no plano anual básico. Mas atenção, é por tempo limitado, não deixa para depois. Aproveite enquanto essa condição está ativa e tenha acesso a conteúdos que ninguém mais te mostra. Toque no botão e assista agora. Notícia que tem grande repercussão agora é: governo Trump chega ao Brasil nesta segunda para tratar de sanções a Alexandre de Moraes. Será que é isso? Portal Metrópolis divulgou, sabe aquela provocação feita por Moraes? Olha, a menos que o porta-aviões chegue aqui no lado Paranoá, no lago e tal, não vai ter outro meio de mudar o que estamos fazendo aqui no Brasil e tal. Parece que o porta-aviões de Trump chegou e pousa bem pertinho de Moraes. Estará em Brasília nesta segunda-feira o enviado de Trump, que pode levar Alexandre de Moraes a ser condenado a sanções por parte dos Estados Unidos. Bem, certamente momento de preocupação, ou será que não? Ele falou que não tem medo. Agora, o governo, Kailup, BBC, né? BBC, sobre esse tema aí de chegada de enviados de Trump ao Brasil na segunda. Vamos falar mais do jornal JBCN. O link para assistir o jornal está sempre aqui embaixo, a última edição na descrição. Esse assunto aí da queda do Lupe. Hoje é dia 5, quinta-feira, e esse é o nosso último, porém, mais intrigante editorial do dia. Vem cá, a nossa novela preferida tem um capítulo novo. Acaba de sair uma informação do Infomoney que diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode ter o seu salário confiscado se a lei Magnitsky for aplicada pelo Donald Trump. Será? Também, olha só qual é o posicionamento de vários analistas em relação ao Eduardo Bolsonaro, que reforça ainda mais as sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Por outro lado, ainda no Supremo, por hora, o Bolsonaro teve uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal. E o PT, que tanto queria colocar uma tornozeleira diferente no Bolsonaro, parece que não vai conseguir. Já o caso Carla Zambelli teve uma reviravolta. Uma reviravolta para pior e uma reviravolta para melhor para a deputada. Primeiro, a Interpol aceitou colocar a Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. E já o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, resolveu agora dobrar a aposta, e a Daniela Lima, da Globo News, comemora que a exceção virará regra. Ou seja, todo deputado bolsonarista agora que tiver qualquer demanda na justiça vão arrancar o passaporte dele. Por outro lado, a Carla Zambelli recorreu ao Donald Trump, que sinalizou positivamente para Carla Zambelli conseguir um asilo e por lá permanecer. A grande questão é que um monte de parlamentar
está se manifestando a favor da Carla Zambelli. Inclusive, o Nicolas Ferreira fez um pedido lá para o Hugo Mota. Só será, né, que o Hugo Mota vai se posicionar a favor da Carla Zambelli. Outra coisa que a gente vai falar, um momento amplamente embaraçoso. Lá em Paris, gastando fortunas e fortunas do nosso dinheiro, o Lula tomou um chega pra lá do Macron. Pois é, um momento vergonhoso e vexatório onde o Lula foi querer equiparar o Zelensky com o Putin e tomou um passa-moleque ali do Emmanuel Macron. Parece que o amor ali acabou, né? E aí também, né, tem reclamações também por parte de aliados do Lula que resolveram pular fora do barco e falaram: não ando com o Lula nunca mais. Pois é, tem muita coisa importante que a gente vai discutir ainda nesse editorial. Então, vamos lá. Inscreva-se no canal, curta, compartilha, tá? Eu tenho que pedir isso, né? Eu tenho que conquistar isso de você, tá? Então dá uma força pra gente, bora lá cumprir nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Beleza? Fechou? Então vem comigo, vamos começar de matéria. É o seguinte, será que as sanções estão aí, né, de pé de guerra para aplicar no Alexandre de Moraes, da nossa novela preferida, acontecerão? E o segundo ponto, se acontecer, será que elas serão efetivas, eficazes? Vão fazer com que os ministros recuem? Esse é um ponto de discussão muito amplo mesmo. Mas olha só, a Infomoney, um jornal muito conhecido, trouxe uma análise muito interessante sobre esse caso. Estados Unidos versus Alexandre de Moraes, a nossa novela preferida, não é? Vamos lá. Estados Unidos e Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até a confisco do salário do ministro. Meu irmão. O Flávio Dino ontem disse que não, tá com medo não tem nada, não chega em mim. Mas olha só o que disse aqui um especialista, tá? As possíveis sanções dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes poderiam resultar até mesmo em um confisco de salário do magistrado, em contas bancárias. Analistas avaliam como reais as chances do governo de Donald Trump cumprir as ameaças que vem fazendo ao judiciário brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes. O professor da Unesp, Universidade de São Paulo, né, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, né, ele é especialista nos estudos sobre os Estados Unidos. Marco Cordeiro Pires afirma que os Estados Unidos podem aplicar sanções imediatas, né, para impedir movimentações financeiras de Moraes e de familiares. Abre aspas. Em tese, o banco poderia confiscar até o salário pago a Moraes em algum desses bancos. Poderiam confiscar o salário dos clientes, das esposas do Alexandre de Moraes. Cara, eu tô vendo que eles estão tentando passar uma imagem de austeridade. Não, eu estou com medo, eu sou forte, eu sou jovem. Eles estão fazendo de tudo, né, para mostrar que são figuras poderosas. Mas, na verdade, eles estão com tanto medo do Trump quanto a gente tem medo deles. Essa é que é a verdade. E aí, bora falar agora sobre a reação do Eduardo Bolsonaro. É o seguinte, Conexão Política trouxe a seguinte matéria para a gente discutir aqui, para a gente debater um pouquinho. Você que está me assistindo, você é um especialista agora em política. Afinal, se você me acompanha aqui sempre, você está especialista em política já. O Eduardo Bolsonaro, ele é um cidadão de férias lá nos Estados Unidos ou é um exilado político? Qual é a sua visão sobre isso? Pois é, para analistas, o Eduardo Bolsonaro vive um exílio político e não é mera saída do país, não. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos, numa condição de exílio político, segundo a avaliação unânime de analistas ouvidos pelo Conexão Política. A conclusão foi compartilhada por historiadores, olha só, a turma, historiadores, cientistas políticos, advogados, juristas, sociólogos e membros do Ministério Público que identificaram elementos claros de perseguição por motivação ideológica e jurídicas no atual cenário brasileiro. Até membros do Ministério
Público, não, eu vou até colocar na tela para vocês falarem que eu não tô falando a verdade aqui, ó. Até membros do Ministério Público identificaram uma perseguição política contra o Eduardo Bolsonaro. Embora Eduardo Bolsonaro não tenha formalizado um pedido de asilo político, analistas consideram que sua permanência no exterior não se trata de mera viagem ou estadia prolongada, mas de uma saída forçada por razões de segurança jurídica e pessoal. Abre aspas. Considero sim, o Eduardo é um exilado político, por ter que abandonar o seu país, por temer ou enfrentar perseguições políticas e ameaça à sua segurança. Fecha aspas, afirmou um jurista ouvido pela reportagem. Para ele, o reconhecimento oficial do exílio secundário, mesmo que os Estados Unidos não tenham concedido formalmente um asilo, a situação dele é clara de um exilado. E aí nós temos uma questão. E a Zambelli? Hein? É exilada ou não é exilada? Boa discussão, não é? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. É o seguinte, enquanto a gente está falando de STF, o Bolsonaro teve uma boa notícia, né? Pelo menos por hora, não querem colocar a tornozeleira preta nele, ou seja, a tornozeleira eletrônica. Não sabem qual é a reação. Se bem que, para mim, o STF está pouco se lixando para qualquer reação que possa acontecer. Matéria do Paulo Capelli. O STF descarta botar tornozeleira em Bolsonaro após Zambelli ir para os Estados Unidos. Ontem, o Lindbergh, né? Não é Lindenberg, né? Farias, ele ficou todo assanhadinho aí, querendo colocar uma tornozeleira no Bolsonaro. Mas parece que os ministros, né, do STF disseram, para com isso. Até a turma do PT falou, cara, isso é tiro no pé, chega pra lá, para com isso. Olha só, o STF não cogita, ao menos por hora, determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro use a tornozeleira eletrônica, mesmo após a deputada Carla Zambelli deixar o Brasil em meio ao julgamento que a condenou a 10 anos de prisão. Na quarta-feira, o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, apresentou um pedido ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao ministro Alexandre de Moraes para o monitoramento eletrônico de Bolsonaro em tempo real. Isso é que é amor, hein? É que é paixão. O STF, contudo, trata o episódio envolvendo Zambelli como um caso individual. A conduta da parlamentar não servirá de parâmetro para providências contra o ex-presidente da República e outros réus. Eu já disse 1 milhão de vezes que isso é um absurdo. É um disparate você querer aplicar, né, a um terceiro a responsabilidade do outro. Vem cá, tinha ali uma cartinha da Zambelli, ô Bolsonaro, vamos fugir junto comigo? Tem pelo menos elementos fundamentais que falam que a Zambelli fugiu, porque assim, se ela saiu com uma autorização, não é fuga. Alguém tirou o passaporte dela? Não. Tinha ordem de prisão contra ela? Não. Isto é fuga? Não. Emitiu-se a ordem de prisão para ela agora. Agora ela pode se entregar ou não. Não se entregando, aí começa a fuga. Mas aí, o lance é que não tem razão de ser da ordem de prisão, né? Vamos lá. Vem comigo. A Interpol, todo mundo estava falando, olha, já teve 2 recusas da Interpol em relação a Carla Zambelli. Eu noticiei isso hoje com uma matéria que foi requentada da Folha de São Paulo, mas a Interpol inclui a Carla Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido de Moraes. Pois é, a Interpol reconheceu que realmente, nesse caso, a Carla Zambelli é considerada, né, uma pessoa criminosa e fugitiva. Foi o que a Interpol confirmou, segundo a matéria da Folha de São Paulo. A Interpol incluiu a deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, a parlamentar pode ser presa em outros países. Antes, a Interpol negou, nos últimos 2 pedidos, a inclusão de 2 símbolos do bolsonarismo na lista. Engraçado, né, que é só os bolsonaristas, só os símbolos do bolsonarismo que vão para a lista, né, que tem ordem de pedido aí para incluir na lista, né? Eu estou falando do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, que foram negados. Por quê? Porque os respectivos países falaram, gente, isso aqui é perseguição política. Agora, no caso da Carla Zambelli, é diferente de todos, porque realmente ela tem vamos dizer assim, 2 ações que são imputadas a ela como crime que pesa muito. Uma, a invasão do sistema do CNJ. A outra,
pegar uma arma e sair andando atrás de um militante de esquerda lá. Agora, a grande questão que a gente tem que pensar é o seguinte: sendo ou não sendo essa situação, a Zambelli teve um julgamento imparcial? A Zambelli teve um julgamento justo? A lei observou a dosimetria da pena? O juiz, na hora de aplicação, ele quer sancionar mais severamente porque ele é inimigo pessoal dela? É óbvio que todas essas respostas mostram que não há um julgamento imparcial. E é aí que a Carla Zambelli tem que bater. Tanto é que olha o absurdo disso aqui, o disparate. Quem fez essa publicação foi o Deltan Dallagnol. E olha só, a Carla Zambelli, né, tem a sua ordem de prisão e o seu passaporte apreendido. E a Daniela Lima comemora uma medida absurda do STF em relação a Zambelli, dizendo que a apreensão do passaporte agora vai ser como regra geral para todo bolsonarista. Para uma classe específica, para bolsonarista, a regra agora geral será a prisão, a apreensão do passaporte. Algo de errado não está certo nessa história, né? Vamos analisar. O advogado dela, que agora abandonou a causa, vamos juntos aqui, ele ia trabalhar exatamente em diminuir o tamanho da pena da Zambelli, porque com a pena que ela tem hoje, essa senhora, ela vai para o regime fechado. A ideia era colocar abaixo de 8 anos, conseguir rever alguma das qualificadoras que colocaram ela com essa pena de 10 anos de prisão por unanimidade, né, no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como ainda havia recursos, a apreensão do passaporte não era, digamos, uma regra. Mas depois da fuga da Zambelli, e esse é o lead, a apreensão de passaporte deve ser adotada como regra geral. Em especial porque, após Eduardo Bolsonaro e depois dela imitar o filho do presidente, percebe-se dentro do Supremo que a fuga ou que a saída do Brasil se tornou uma espécie de regra ou de roteiro para personagens da extrema-direita, dessa ala da extrema-direita que se abriga dentro do PL e que estão na mira da justiça, seja por participação em atos golpistas, seja por perseguir gente à mão armada na rua, ou seja, no caso dela, por condenação, por ter invadido ou ordenado e pagado a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, agora, assim, o que a Zambelli conseguiu de fato? Isso eu acho importante dizer aqui para vocês, tá? O resultado prático, o produto da ação da deputada Carla Zambelli, para quem enfrenta processos no judiciário brasileiro, é o de recrudescer a vigilância sobre os personagens que estão sob investigação. Então, a apreensão do passaporte, regra geral, é assim que está o entendimento no Supremo hoje, né? Para Bolsonaro, o que vai acontecer? O deputado Lindbergh Farias já foi pedir que o Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. O Supremo vai conceder? Não, mas a vigilância vai aumentar. De novo, sinceramente, gente, a deputada Carla Zambelli, apesar de, como a Marina disse, ela está pretendendo fazer as pazes com o PL, porque, de novo, ela representa a ala, a franja da extrema-direita dentro do próprio partido do Bolsonaro, a ponto de ser expurgada pela família. Então, apesar dela estar querendo fazer as pazes, né, na prática, a Zambelli, de novo, atirou no pé do Bolsonaro. Saiu ali para fazer esse tour até a Europa, para se refugiar na Itália, depois de ter sido condenada e de saber, ter ciência pela defesa técnica de que ela não teria como reverter a condenação, mas tentar minorar a pena para não ir para o regime fechado, o que ela conseguiu, de novo com isso, foi piorar o ambiente de vigilância sobre o bolsonarismo. O produto prático da ação da deputada é esse. Mais uma vez, a deputada Carla Zambelli conseguiu, Leilani, atirar nos próprios aliados. Mas é muita falta de noção, né? Muita falta de conexão com a realidade jurídica. Olha o tanto que essa democracia é pulsante, como que essa moça aí, a Daniela Lima, né, essa senhora aí, fica falando, né? Porque isso, aquilo, no seu é outro. Não, peraí, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês aqui. Primeiro, apreensão de passaporte. Condutas de coerção é medida excepcional, ou seja, é exceção, não uma regra. Quando ela comemora de que uma medida de exceção passará a ser a regra contra inimigos políticos do espectro A ou B, nós estamos falando de uma verdadeira medida de exceção. Um tribunal de exceção que está amplamente proibido dentro da nossa Constituição, se é que ela existe ainda. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É simples assim, é assim que a lei fala. Tá, aí o que ela fala? Olha, nós vamos transformar essa exceção em regra geral contra bolsonaristas. Opa, especificamos um modelo político que terá as regras e a medida de exceção. É muita democracia pra gente usar, né não, gente? Peraí.
não bastasse isso, não bastasse o absurdo, né? Vamos observar que tem um negócio no Brasil que se chama princípio da individualização da conduta e da pena. Vem cá, você vem aqui e lapa a mão na minha orelha quando eu falo mal do Bolsonaro. Você faz isso que eu sei, tá? Virtualmente na sua cabecinha eu sei que você faz isso. Ora, bolas. E aí foi você que pensou. Você lapando a mão na minha orelha, a hora que eu critico o Bolsonaro. E aí, a sua mulher que tá do lado te assistindo, só olhando pra sua cara, ele tá pensando isso. Ela tem responsabilidade? Não tem. É o princípio da individualização. Agora, uma pessoa sai do Brasil, resolve fugir. Não, todo mundo que é desse espectro, nós vamos agora deduzir que todo mundo vai fugir. É o arbítrio e o abuso que aconteceu no caso dos presos do 8 de janeiro. Uma turma fugiu, a que ficou se lascou. Viu? Aonde que tá a lei nisso aí? Onde é que tá a lógica disso aí, né? Então, assim, tem um negocinho no direito que chama princípio da intranscendência da pena. Nome esquisito, né? Parece palavrão. Princípio da intranscendência da pena. O que é isso? Quer dizer que não vai transigir de uma pessoa para outra. Tem um Estado, devido Estado democrático de direito, devido processo legal. E aí? O Bolsonaro não tá nesse processo. Ele vai usar a tornozeleira porque a Carla Zambelli fugiu. Ué, cadê o devido processo legal contra o Bolsonaro? O que ele tem a ver com isso? Você entende que o que essa turma que comemora é uma coisa assim, biruleibe. Não, peraí. Vamos piorar o negócio? Agora, por causa de uma medida da Zambelli, não vai colocar a tornozeleira no Bolsonaro agora. Não. Mas vamos investigá-lo ainda mais. Peraí, é papel do judiciário ficar investigando o inimigo político? Coisa esquisita, né? Coisa esquisita. Mas teve uma reviravolta nisso aí. Uma reviravolta interessante. Ela foi para a lista da Interpol. Aí, galera, vem cá. Uma turma aí, né? Tem muitas críticas à Carla Zambelli, principalmente os mais alinhados ao Bolsonaro. O Bolsonaro já falou uma vez, eu acho que a Carla Zambelli ajudou a me ferrar nas eleições. Né? As atitudes dela me atrapalharam. Foi o Bolsonaro que falou. Se você ficou bravo, fique com o Bolsonaro, não comigo, tá? Então, a grande questão que fica aqui é, apesar de tudo, ela merece isso que está acontecendo contra ela e ser abandonada? Não merece. É por isso que tem que dar parabéns pro Nicolas, que se manifestou, e pros outros que se manifestaram. Não tem nada a ver com a Carla Zambelli, tem a ver com o Estado Democrático de Direito. E aí os Estados Unidos já estão reconhecendo isso. Zóia, comigo. O governo dos Estados Unidos dá sinal verde para a manutenção de Zambelli no país. Ela avalia permanecer por lá. A Carla Zambelli já disse que seria muito mais interessante ela ir para a Europa para fazer o papel de denunciar os arbítrios do judiciário da Europa. Só que o que tudo indica, ela já está incluída na lista da Interpol. Lá na Europa ainda há uma divergência sobre as ações do Alexandre de Moraes. O caso do Oswaldo Eustáquio foi julgado em concreto. Não, esta ação do Alexandre de Moraes parece perseguição política, mas não reconhece o Alexandre de Moraes como um persecutor, um censurador, igual aos Estados Unidos. Então, o caminho da Carla Zambelli, sem sombra de dúvidas, é ficar quietinha, lá nos Estados Unidos mesmo, porque o governo norte-americano já desconhece a figura da autoridade do Alexandre de Moraes, né, quer até sancionar ele. Na Europa o jogo ainda não é assim. Então, para que isso aconteça, tinha que ser uma figura que saísse daqui sem nenhum processo, como o Eduardo Bolsonaro, para fazer essas denúncias lá na Europa. Tá bom? É isso. E aí, vamos de próxima notícia agora, pessoal. Próximo bloco. Ainda sobre esse assunto da Carla Zambelli, que está dando o que falar, o delegado Ramagem publicou a seguinte matéria. Lembrando que ele está na mira e com a medida anunciada agora pela assessoria de imprensa Daniela Lima do governo e do STF, o próprio Ramagem pode ter o seu passaporte apreendido. Olha isso. Abre aspas. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da intransigência de penas, pessoal. Artigo 5º, inciso da Constituição, né? Inciso 65 da Constituição. Agora, a grande questão é cláusula pétrea, imutável, intransigível. Mas o STF conseguiu transigir isso aí, né?
o STF conseguiu transigir o princípio da intransigência das penas. Tá bom. Quais supostos ilícitos foram praticados pelo filho e pela mãe da Carla Zambelli? Não sei se você está sabendo, o filho da Carla Zambelli teve as redes sociais bloqueadas, sem motivação, a mãe também. Né? E agora o Ramagem tá com a batata assando porque pode ter o passaporte apreendido, segundo a fala da Daniela Lima. O princípio da impessoalidade ou da intranscendência da pena busca proteger a dignidade humana e a justiça individual, evitando punições coletivas ou arbitrárias, em alinhamento aos demais direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Ignoram princípios constitucionais e ainda nem regulamentaram as redes sociais. Imagina depois de regulamentar, né? Então, assim, é justo a crítica do delegado Ramagem aqui. Vai falar que ele não entende de direito. O cara passou num concurso para delegado. Passou, ele é concursado. O outro que está julgando ele aí, não. Ele é delegado concursado. O cara tem obrigação de conhecer direito, conhecimento jurídico, notório, público, e está argumentando. E aqui, o Marsiglia, que é constitucionalista dos bons. Será que não sabe o que está falando? Segundo o André Marsiglia, decisão de Moraes contra Zambelli é inconstitucional e censória. É inconstitucional. O pedido de prisão preventiva pode ser feito para se assegurar a aplicação da lei penal. Isso precisa estar concreto. Se houve uma fuga, e parece que isso ainda é algo a se discutir, isso poderia inviabilizar a aplicação da lei penal. Para você ser um fugitivo, você precisa estar impedido de sair do país. E não era o caso. Ela está condenada, sob recursos ainda. Agora, não há um impedimento, senão, inclusive, ela não poderia ter saído. Eu não posso pressupor a fuga, eu não posso pressupor que a pessoa não vai voltar. Agora, qual é a razão, por exemplo, de se cercear as redes todas sociais da parlamentar? Isso assegura o quê? Inclusive a dos próprios filhos censuradas. Isso é censura prévia. Agora, veja, a inconstitucionalidade, ela está expressa no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Não é de qualquer lei, é da Constituição. E diz lá, parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável, em flagrante. Não é o caso, ela não é crime inafiançável, não foi em flagrante, e ainda assim, nesses casos, o juiz que determina a prisão precisa remeter os autos para a Casa Legislativa para que ela delibere por maioria se referenda ou não àquela prisão. Não é crime inafiançável, não houve flagrante, ninguém remeteu os autos para nenhum lugar, o Legislativo não deliberou sobre coisa nenhuma, então está se passando por cima da Constituição. E veja, a gente vai decretar uma prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e aí, por conta disso, a gente não assegura a aplicação da Constituição. Isso é totalmente descabido, totalmente inconstitucional. Infelizmente, a gente tem percebido que mais uma prerrogativa aqui do Congresso, que é deliberar sobre os seus próprios pares, está sendo violada pelo STF. Pois é, o Marsiglia falou uma coisa que é importantíssima. Para assegurar a lei penal, nós vamos descartar a Constituição? Algo de errado não está certo nessa história, né? Vem cá, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Você lembra desse cartaz aqui? Pois é, na época, a Justiça Eleitoral determinou a derrubada desse cartaz aqui. Por quê? Fake news, meu bem. Fake news. Mentira. É isso que diziam, né? Agora, passado 2 anos e meio do governo Lula, nós vamos fazer a análise desse painel e aí você vai me dizer, é fake news ou não é fake news? Porque aproveite para ver agora, porque lá em 2026, isto aqui não poderá ser visto novamente. Matéria do Conexão Política. Painel derrubado pela Justiça Eleitoral em 2022, que associava Lula a aborto, criminalidade, imposto e censura, volta a circular, né? Isso aqui era o Você Decide ali, lá em Comodoro, Mato Grosso. Mas vamos ver aqui. Você decide. Brasil, comunismo. Vamos lá. Bandeira do Brasil, vida, comunismo, aborto. Tá certo isso aí? Você já está reparando que isso aconteceu? Já teve no governo comunista que aí está, né, omitido a besta de comunista. Eu tenho orgulho de ser comunista, companheiro. Você viu isso aqui, né?
de aborto, teve uma resolução, né, que autorizou os médicos nos bebês. Não é? Vamos lá. Você decide. Bandido preso, o lado verde e amarelo. O lado vermelho, bandido solto. Faz sentido pra você? Tinha que ter ali, ó, humorista solto, né, do lado verde, e humorista preso do lado vermelho, né? Povo armado, lado verde. Lado vermelho, povo desarmado. Lado verde, verde e amarelo. Valores cristãos, lado vermelhinho comunista, ideologia de gênero. Tá errado alguma coisa aqui até agora? Vocês já viram algum erro ou não? Lado verde, liberdade. Lado vermelho, censura. O lado verde, um agro forte. Lado vermelho, um MST forte. Lado verde, menos imposto. Lado vermelho, mais impostos. Lado verde, a favor da polícia. Lado vermelho, a favor do PCC. Lado verde, ordem e progresso. Lado vermelho, narcotráfico. Da onde você questiona aqui, o que você acha que está certo, o que você acha que não está errado nesse relatório aqui. Um outdoor exibido durante as eleições de 2022 voltou a circular nas redes sociais. A peça, instalada no município de Comodoro, Mato Grosso, a 677 km de Cuiabá, e também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, relacionava o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva a assuntos como aborto, criminalidade e censura, enquanto associava Jair Bolsonaro a valores cristãos, liberdade e redução de impostos. E aí? Vocês que sabem. Estava errado ou estava certo? Se publicar isso, né, daqui um ano, é fake news. Você pode ser até condenado. E aí? O que vocês dizem sobre isso? Eu não sei se contigo é assim também. Eu sou chegado um sertanejo. Sou chegado, sou chonado, só não sei cantar, tá? Tem uma musiquinha que fala assim, ó. E acabou o amor, e o amor acabou. Isso aqui representa muito bem a lua de mel já Elvis. Cara, foi um momento vergonhoso, vexatório, milhões de reais gastos para mandar o Lula, se bem que aí nesse caso eu acho que até valeu o dinheiro, né? Mandou lá pro Lula levar um pitaco do Macron, né? Olha só o que aconteceu. O Lula foi lá defender a Rússia, dizendo que a Rússia e a Ucrânia são iguais. E falando que a ONU tá omissa, que a guerra já tinha que ter acabado, que não sei o que, os dois estão nessa guerra assim, 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 assado. Na hora que o Lula terminou de olhar, o Macron falou assim, pra cima de Muá? Não. Olha, o negócio é o seguinte, o Zelensky, desde quando o Trump propôs o cessar-fogo e o fim da guerra, o Zelensky já topou. Quem não topou foi o russo, Vladimir Putin. E aí, não vem com esse papinho não, ô Lula, porque a grande verdade é que os dois não são iguais. A gente tem que observar o que é fato, e contra fatos não tem argumentos. O Macron mandou essa pra cima do Lula. E aí a galera foi ao delírio, né, vibrou, porque o Lula tomou uma de um aliado esquerdista. E aí? Você gostou dessa? Admite. Vamos lá, pessoal. Não menos importante, mas já chegando ao final do nosso editorial, eu disse que mais cedo ou mais tarde a água ia bater no bumbum. E os jornalistas iam sentir isso. A gente viu uma condenação agora, se eu não me engano, revista 0 Hora. Uma jornalista tomou 600 pila de multa, porque ela pegou dados do portal da transparência e anunciou que absurdamente um desembargador ou alguém recebia mais de 600 mil num mês de penduricários. Foi condenada, dando moral, 600 mil, coisa pesada. Agora, um jornalista do Metrópole está sendo investigado por ter feito uma matéria que vincula delegados ao primeiro comando. A DEIC, que é o Departamento, né, da Polícia Civil de São Paulo, abriu, a pedido de um delegado, inquérito contra jornalista do Metrópolis depois de reportagem. Meu irmão. O jornalista foi lá, denunciou, lembra daquele cara que era o delator do PCC, que levou bala lá no aeroporto, lá em São Paulo, né?
ou em Brasília, não lembro. Sei que os caras chegaram e pipocaram o cara, você lembra disso? Pois é. Estava vinculado um delegado, né, a esse cara, segundo a denúncia aqui do jornalista. O que acontece? O jornalista foi intimado para comparecer na delegacia no DEIC para prestar depoimento sobre um inquérito que já foi aberto. Meu irmão, tá achando que a água não bate no bumbum de todo mundo? Vai ficar defendendo censura? Vai ficar achando bom partir para cima de comediante? Tá vendo? Mais cedo ou mais tarde, chega em vocês. Eu fico só imaginando, né? A cara dessa turma, a cara de alguns jornalistas falando: ai, que saudade do Bolsonaro, não é? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Vamos, tem mais uma. Não, eu não ia não, mas essa aqui merece. Mais uma. É o seguinte, nem todo mundo tá tão bem assim com o Lula, não. Um aliado de longa data, não sei se você já ouviu falar, do Paulinho da Força. Pois é, o Paulinho da Força, numa entrevista, ele chutou o balde e falou que não apoia o Lula nunca mais na vida, nem pintado de ouro ele quer papo com o Lula. Dá uma olhada aqui o que falou o Paulinho da Força aqui, né? Nessa brincadeirinha aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Essa fala é apenas um desabafo para abrir os olhos do presidente ou é um aceno de que o Solidariedade estará na oposição em 2026? Foi a primeira vez que eu votei no Lula. A gente imaginava que o Lula poderia fazer um terceiro mandato à altura daquela que foi lá atrás. Mas, lamentavelmente, o governo é outro, né? O Lula não conversa com ninguém, não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional e, de vez em quando, usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? É lógico que, se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Eu nunca mais apoio o Lula. Apoiado. Apoiado. Abraço, pessoal. Vejo vocês amanhã de manhã. Mais um editorial. A gente vem tomar café juntos. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. 4 vídeos eu vindo aqui na sua casa te encher um saco e mesmo assim você me atolerou. Obrigado pela confiança, pela credibilidade que vocês colocam aqui no nosso trabalho, tá? E lembrando vocês, de vira e mexe, vem um aqui, nossa, mas esse advogado tá muito saidinho, né? Fala brincando, não passa a seriedade. Pessoal, eu vou falar pra vocês que há um tempo atrás, né, era mais mórbido, mais sério aqui o canal. Cara, e aí com o passar do tempo você vai passando, você vai pegando assim uma relação de amizade que aí você relaxa, né? É aquele cara que já chega na casa do amigo, tira o sapato fedido de chulé e põe o pé na mesa, né? Problema seu que me aceita na sua casa. Eu vou brincar, vou rir pra não chorar, porque ultimamente as notícias estão tensas. Mas obrigado a todos vocês pela confiança, por me receber na sua casa, tá bom? Abraço. A imprensa brasileira é maluca, só pode ser louca, doente mental. Gente, eu preciso lembrar sobre a Carla Zambelli 2 coisas importantes. O que aconteceu no aeroporto de Roma, e que agora nunca mais o Alexandre vai ser tratado como alguém que merece respeito lá. E eu gostaria de lembrá-los de uma outra coisa. Cesare Battisti, o terrorista italiano que foi extraditado para a Itália só porque Bolsonaro era presidente, o advogado desse terrorista, tá, é o atual presidente da Corte Suprema do Brasil, ou seja, do STF, que é o Luiz Roberto Barroso. Esse pessoal tá achando que colocar o dedinho na Carla Zambelli, que é cidadã italiana, lá na Itália, morando na Itália, vivendo na Itália, ela vai denunciar tudo que esses caras estão fazendo, lembrando que ela só precisa dizer o seguinte: sabe esse pessoal que estava querendo impedir que o terrorista Cesare Battisti chegasse até aqui na Itália para cumprir a pena dos crimes que ele cometeu? Pois é, essa mesma turminha que está querendo me prender e está querendo me extraditar. Então, Alexandre de Moraes, eu ainda tenho que aprender, como eu digo, pede pro Mickey em italiano, mas eu acho que agora você se fudeu mais ainda. Com recurso em análise há quase um ano, o STF ainda pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. Reportagem de Janaína Camelo.
Um recurso no STF apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível, está à espera de uma decisão do ministro Luiz Fux. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023 pelo TSE pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após questionar a lisura das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. O recurso chegou aqui ao STF em dezembro de 2023. Inicialmente, foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de julgar porque foi o advogado do PT nas eleições de 2022. Em maio do ano passado, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, que de lá para cá não movimentou o processo. Um mês antes, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição do pedido de Bolsonaro, entendendo que não cabe ao STF reavaliar as provas do processo que possa mudar uma decisão da Corte Eleitoral. Um primeiro recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro já havia sido negado pelo próprio TSE. Com recurso em análise há quase um ano, o STF ainda pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. Reportagem de Janaína Camelo. Um recurso no STF apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível, está à espera de uma decisão do ministro Luiz Fux. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023 pelo TSE pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após questionar a lisura das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. O recurso chegou aqui ao STF em dezembro de 2023. Inicialmente, foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de julgar porque foi o advogado do PT nas eleições de 2022. Em maio do ano passado, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, que de lá para cá não movimentou o processo. Um mês antes, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição do pedido de Bolsonaro, entendendo que não cabe ao STF reavaliar as provas do processo que possa mudar uma decisão da Corte Eleitoral. Um primeiro recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro já havia sido negado pelo próprio TSE. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.